Na Venezuela, o Supremo Tribunal da Venezuela, ele ordenou, no final da tarde de ontem, que a vice-presidente, Delcy Rodrigues, assuma o cargo de presidente interina na ausência de Nicolás Maduro. A decisão foi que ela assumisse o cargo para garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação, no comunicado do Supremo Tribunal da Venezuela. E esse comunicado também determinou que o tribunal vai debater o assunto para determinar o quadro legal aplicável para garantir a continuidade do Estado, a administração do governo e a defesa da soberania diante da ausência forçada do presidente. Em seguida, a agora presidente interina da Venezuela fez um pronunciamento em rede de televisão, e esse pronunciamento foi um pronunciamento bastante em oposição aos Estados Unidos, tá? Ela reiterou que Nicolás Maduro é o único presidente da Venezuela e que a Venezuela jamais será colônia. Ela disse o seguinte: as máscaras caíram, revelando apenas um objetivo: a mudança de regime da Venezuela. Essa mudança de regime também permitiria a apropriação de nossos recursos energéticos, minerais e naturais. Esse é o verdadeiro objetivo e o mundo e a comunidade internacional precisam saber disso. A gente tem um trecho do vídeo desse pronunciamento da Delcy Rodrigues, a gente pode colocar para você. Desde exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Ela estava ali, né, no contexto desse discurso, ela estava ali ladeada pelo irmão dela, que é o Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, estava com os ministros da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, e do Interior, o Diosdado Cabello, que é o homem forte do chavismo desde a época ainda do Hugo Chávez. Eles são aí os principais eixos do poder no regime chavista. E aí eu queria começar por aí a nossa análise. Vou começar com a professora Denilde. Quando a presidente interina Delcy Rodrigues diz que Nicolás Maduro é o único presidente legítimo da Venezuela, ela se contrapõe a Donald Trump. E ontem Donald Trump, naquele longo pronunciamento, entrevista coletiva que ele deu, ele falou que ele iria dialogar com a Delcy Rodrigues. Em que bases esse diálogo pode acontecer se ela mantiver mesmo essa posição, exigindo a soltura de Nicolás Maduro? Bom dia, Mauro. Eu acho que vai ser muito limitada, né? Acho que o diálogo. E aí mostra parte aí da pressão americana para fazê-la mudar de lado, né? Quando você tem situações de mudanças abruptas de regime, uma das situações mais questionáveis é quem vai assumir o poder. Acho que esse na lógica da retirada do Maduro, centralizador e de um cunho autoritário, qual vai ser o grupo que assume o poder e qual é o grupo que vai estabelecer o diálogo. Acho que o Trump ontem fez a indicação de que o diálogo seria com a Delcy, e que ela já estava fazendo essa negociação. Então, mostra que a contradição ou é parte da tática americana, né, para gerar uma situação de crise no grupo de apoio ao Maduro, ou ela assumiu o papel de que o grupo está mais unido do que se imaginava que estaria. Eu acho que aqui são duas possibilidades presentes.
que a gente só vai conseguir entender à medida que a gente for tendo mais informação e qual vai ser a reação do próprio Trump a esse posicionamento dela. Ele deixou claro que o governo estaria já sob a liderança e a supervisão das forças americanas. Então, se ela está questionando claramente no discurso dela e indicando que a Venezuela não vai e não está e não aceitará essa intervenção americana, a gente tem aí um quadro de possibilidade de instabilidade e o quanto de fato, o grupo de apoio ao Maduro, essas 3 principais lideranças que você falou, estão fortes o suficiente para se contrapor aos Estados Unidos. E acho que o outro ponto importante da fala do Trump é que ele não descartou ter novas investidas militares e manter tropas americanas até ter um controle e poder ser feita uma transição. Então, tudo indica que não vai ser somente uma capacidade de diálogo, é preciso também entender aí como que vai se dar esse jogo de forças entre as forças de apoio ao chavismo e ao Maduro e a presença atual americana no país. Pois é, tem uma informação do New York Times de que essa incursão dos Estados Unidos ontem na Venezuela provocou a morte de 40 pessoas, entre civis e militares, e não houve baixas do lado americano. Uma outra questão também, nesse discurso que o Trump fez ontem, seguido de uma entrevista coletiva, ele afirma categoricamente que, primeiro, ele diz que o secretário de Estado Marco Rubio já teria até telefonado para Delcy Rodrigues, estaria em contato com Delcy Rodrigues. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Trump foi questionado sobre a oposição venezuelana, mais especificamente sobre a Maria Corina Machado, que é a líder da oposição, acaba de vencer o Prêmio Nobel da Paz. E aí o Trump diz que a Maria Corina não tem apoio popular, não tem respeito dentro da Venezuela para assumir o poder. A gente tem esse trecho para você ver. Very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. Mr. President, is it possible that the U.S. ends up administrating Venezuela for years? Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us anything. We want safety there. We want to be surrounded by countries that aren't housing all of our enemies all over the world. That's what was happening, and you don't want to have that. But we're going to be rebuilding, and we're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. So it's going to be a very important. This is a very big evening that took place last night. We have to be surrounded by safe, secure countries. Professora Carolina, a sensação que dá do discurso do Trump e a gente ouvindo novamente, pegando aí os detalhes, tudo isso, é que se a Venezuela concordar, olha, petróleo e uma outra riqueza mineral venezuelana ficarem a cargo de empresas americanas, administradas e exploradas por empresas americanas, tanto faz quem estiver no poder na Venezuela. Eu fiquei muito com essa sensação. Queria saber de você também, por favor. Eu acho que é uma impressão que se justifica até pela simplicidade como o Trump resolve grandes problemas mundiais nos seus pronunciamentos, né? Ele trata como se fosse tudo muito simples. Mas, de toda maneira, eu acho que, até pegando o gancho, né, do que a professora Denilde falou também, eu acho que a gente pode considerar um pouco qual que é o quadro político venezuelano nesse momento com a ausência do Nicolás Maduro. Se a gente retroceder um pouco no tempo, pensar no momento em que ele foi escolhido para liderar o processo, já no momento, né, em que o Hugo Chávez fica doente e depois falece, naquele momento ficava um pouco mais claro quais eram as diferentes correntes dentro do chavismo. Óbvio que o Chávez ele se
colocava, acima de tudo, um processo extremamente personalista, mas havia tendências diferentes ali dentro do processo. Quando Maduro assume, ele também vai começar a escantear um grupo, principalmente do ponto de vista econômico, que tinha uma visão muito mais radicalizada, que inclusive publicava textos e gostaria de ter colocado em prática na Venezuela um plano para efetivamente promover uma transição ao socialismo. E esse grupo foi escanteado, e na política econômica acabou sendo priorizado um grupo que dava muito mais acesso do mercado venezuelano, inclusive para empresas norte-americanas. É óbvio que à medida em que a relação foi se desgastando, houve avanços e retrocessos, principalmente por parte dos Estados Unidos, né, de aplicação das sanções unilaterais, restrições comerciais e financeiras. Mas o que eu quero dizer é que, embora a gente tenha um olhar superficial a ideia de que Nicolás Maduro seria uma figura extremamente radical dentro do chavismo, ele não era exatamente o mais radical dentro dessas pessoas todas que poderiam vir a ser os herdeiros políticos do Chávez. Nesse sentido, a própria Delcy Rodrigues e o Jorge Rodrigues teriam uma posição um pouco mais radical. Então, nesse momento, a gente está com sinais um pouco trocados, porque seriam aquele grupo, né? Eles seriam representantes desse grupo que tinham uma posição um pouco mais radical do ponto de vista econômico, ou seja, de fechar mais o mercado e de fortalecer as relações, por exemplo, com essas outras grandes potências que estão presentes na Venezuela. Porém, o momento mudou, né? A realidade se impôs. Maduro foi sequestrado de dentro, né, do próprio forte militar. Ele estava ali na sede do que é o Ministério da Defesa, né, demonstrando a total incapacidade das forças venezuelanas de realmente proteger o chefe de Estado. E a realidade, de fato, se impôs. Então, a gente tem já há algum tempo essa suspeita, né, de que a Delcy Rodrigues está em contato com Donald Trump e que estaria fazendo esse movimento de liderar a transição política, né, de rifar Maduro para que o Trump tenha uma vitória política e, ao mesmo tempo, manter a estrutura de poder. E qual que foi a moeda de troca? A moeda de troca provavelmente foi o setor petroleiro. São indícios que a gente tem tanto na fala da Delcy Rodrigues, mas também na fala do Trump, porque embora ela faça um discurso muito duro, ela também não desconsidera a possibilidade de que haja essa ponte, né, entre Estados Unidos e Venezuela. Então, eu acho que é um cenário que está se desenhando, não está claro se isso vai se consolidar ainda ou não, justamente porque a gente tem um outro grupo, além do Delcy Rodrigues e do Jorge Rodrigues, que é o grupo dos militares, que é liderado pelo Diosdado Cabello, pelo Vladimir Padrino Lopes, e internamente os militares também têm uma visão muito bem consolidada já há mais de 2 décadas da importância dos recursos estratégicos para a defesa da soberania nacional. Então, eu acho que é aí que está o X da questão. Para onde a Venezuela vai, é para onde os militares vão efetivamente se consolidar. Pois é, agora, perfeita essa análise. Inclusive, assim, a gente lendo o perfil da Delcy Rodrigues, ela é filha de um militante marxista que foi morto em 1976, quando ele estava, inclusive, ele foi preso e morto, enquanto estava em custódia policial. O irmão dela, que a gente falava agora, é ex-vice-presidente da Venezuela, ex-prefeito de Caracas, é um dos principais articuladores políticos aí do regime. A Delcy Rodrigues vem exercendo cargos no governo venezuelano já há mais de 20 anos, mais ou menos, né? Ela foi vice-ministra para assuntos europeus já em 2005 e ocupou vários cargos em vários ministérios na Venezuela também. Agora, a questão que eu fico me perguntando é o seguinte: se ela conseguir se entender com essa ala militar e ao mesmo tempo oferecer o que o Trump quer, né, petróleo, o Trump já tem o troféu dele, já levou lá o Maduro dos Estados Unidos, agora ele precisa pagar a conta aí da indústria petrolífera. Se ela oferecer ao Trump o que ele quer, e ele quer, não é apenas o que ele quer, ele exige, inclusive ameaçando com novas intervenções militares na Venezuela, tá toda a esquadra norte-americana ali posicionada para novas intervenções. Se ela oferecer o que o Trump exige e se entender com os militares, o chavismo está
continua na Venezuela. Não existe essa história de vamos libertar a Venezuela do chavismo, que muita gente tem falado por aí. Eu não sei se vocês concordam, queria ouvir vocês duas. Pode começar pela professora Denilde. Posso, então, começa aqui, Mauro. Eu acho que esse era um dos pontos, né, da retirada do Maduro não necessariamente significaria o fim do regime do chavismo ou do histórico, né, do chavismo, é só uma mudança interna de alteração aí, qual o grupo que vai estar no poder. Concordo com a Carolina de que os militares é a base, né, de sustentação, foi construído ali durante o governo Chávez e foi intensificado, né, e por isso o próprio Maduro se sentia seguro, porque sabia que tinha todas as forças militares, todo o processo que foi feito de mudança das regras, de número de generais que passaram a ter patentes, então toda uma lógica importante, e a gente tem que entender que os militares hoje ocupam também os principais postos da economia e do acesso ao principal recurso, que é o interesse americano, que é o petróleo, mas também toda a parte energética do país, né? A Venezuela, a gente fala muito do petróleo, mas também tem jazidas de ouro, bauxita, tem minerais importantes no mundo em que a questão de acesso a minerais é relevante para a geopolítica mundial. Então, acho que aqui, então, os militares controlam esse processo. E a Delcy também é um importante elemento nessa configuração, porque ela que comanda a política econômica e comanda também as ações ligadas à questão da exploração de petróleo. Então, faz sentido o Trump dizer que ela é a principal ponte de diálogo, porque é onde quem detém aí a lógica de atuação principal no que é interesse americano. Agora, por outro lado, e voltando aqui para a tua pergunta sobre os grupos de oposição, a gente sempre tem que lembrar que a oposição venezuelana ela é uma oposição muito heterogênea e muito fragmentada. Então, a Corina é uma importante, hoje, figura dentro da oposição, mas de fato, há diferentes grupos, como também tem dentro do próprio chavismo. Então, a disputa dentro dos grupos de oposição também vai ser uma disputa grande para saber qual vai ser o grupo que vai se contrapor. E aí eu acho que a gente ainda tem muita instabilidade, porque por mais que a possibilidade da Delcy ser a liderança, e constitucionalmente ela é a liderança, né, ela tem agora, assumindo constitucionalmente, se seguir o que determina a própria Constituição, ela tem 30 dias para convocar novas eleições, e se convocadas novas eleições, qual vai ser o grau de abertura e de liberdade para que os grupos de oposição também participem. Então é um grande dilema, apesar de não termos a questão democrática ser o centro para o Trump, o que o Trump quer é um governo aliado a ele, independente do que seja a configuração, é um governo que aceite as posições americanas e que esteja numa lógica americana. E aí me parece que é pouco provável que os grupos chavistas, históricos ou não, estejam dispostos a se posicionar sob um jugo americano de forma tão explícita como a gente viu pela fala do Trump. Então, acho que isso iria contra o histórico
da luta marxista na região e na Venezuela, e da própria lógica do Chávez, de ser na sua origem, também anti-americana. Então, acho que o jogo político pode ser mais complexo do que aparentemente se coloca nesse primeiro momento.